Oi, gente! Bem-vindos a mais uma aula de médica 3, 2. Até hoje eu tô confundindo. Hoje é a nossa terceira aula, então hoje a gente acaba as doenças do cardiovascular. Então, muita atenção para a continuação das aulas aqui. Ai, professora, é muita coisa. Então tem que rever os vídeos, tem que ler a apostila, tá, pessoal? Porque é uma matéria muito complexa. Eu vou começar aqui na trombose, tá? De onde eu parei na aula passada. Então, a gente vai falar um pouco da trombose venosa profunda. Vocês já ouviram falar sobre isso? Conhecem alguém que já teve essa doença? Algum familiar ou até você mesmo, né? Já deve ter ouvido falar várias coisas relacionadas a essa doença. Então, quando a gente fala em trombose venosa profunda, a trombose venosa é uma doença muito grave e que pode trazer complicações a curto e longo prazo. Alguns sintomas que o paciente vai apresentar vão ser edema, dor, calor, vermelhidão e rigidez na musculatura na região em que se forma o trombo. Então, no local que ele tem a formação do trombo, ele vai ter esses sinais que são muito característicos da trombose. Então, é uma doença potencialmente muito grave, tá? Que é formada pela formação de coágulos, que são aqueles trombos, no interior das veias mais profundas. Na maior parte das vezes, o trombo se forma na panturrilha, que a gente chama de batata da perna, mas pode também se instalar na coxa e, ocasionalmente, ele pode se deslocar e se instalar nos membros superiores. Quando a gente tem o desprendimento desse coágulo, a gente tem alguma complicação de longo ou a curto prazo. A curto prazo, esse trombo pode deslocar até o pulmão, obstruindo uma artéria pulmonar. Então, a gente tem a trombose pulmonar, né? Tem paciente que vem a falecer com essa complicação. E conforme o tamanho do coágulo, a extensão da área comprometida é mortal. A longo prazo, o risco é insuficiência venosa crônica ou síndrome pós-feblítica, que ocorre em virtude da destruição das válvulas que estão situadas no interior das veias, que são encarregadas de levar o sangue venoso de volta para o coração. Então, quando a gente fala em trombose venosa profunda, né, ela é conhecida como flebite ou tromboeflebite profunda, é a doença causada pela coagulação do sangue no interior dos vasos sanguíneos que leva o sangue de volta ao coração. As veias mais comumente, que são mais acometidas, são as dos membros inferiores, femoral, poplítea ou as veias profundas da pelve. Então, olhem aqui a trombose venosa profunda, a circulação normal aqui na panturrilha da pessoa e aqui um aumento quando tem a trombose. Eu tenho uma formação de coágulos, né? Então, eu tenho um coágulo formado aqui, então tem uma placa formada aqui que vai impedir a circulação da forma correta. E quando tem esse impedimento dessa circulação, eu vou ter aqueles sinais e sintomas que eu disse anterior: edema, vermelhidão, muita dor. O paciente que tem trombose venosa profunda é um paciente característico, né? Que fica muito tempo em pé, um paciente que carrega muito peso, ou um paciente que está sobrepeso. E é muito característico a sua pele, né? A olho nu, a gente já percebe que tem algo errado, de tão vermelho que fica aquele local. Quais são as causas, professoras? Então, o risco da trombose venosa é muito proporcional ao período de imobilidade do paciente. Então, o risco daquilo ali é de acordo com que o paciente fica imóvel, tá? Então, quando é superior a 5 horas, igual quando acontece viagem internacional, que o indivíduo fica horas assentado ali no avião, é um risco para a vida dele. Por isso que quando a gente viaja, né, a gente passou 2 horas que você está no avião ali sentado, você tem que levantar, andar um pouco no avião, né? Tem que fazer uma movimentação. Mesmo que mínima, ela tem que existir. Então, enquanto fator de risco, a gente vai encontrar uso de anticoncepcional. Por que anticoncepcional, professora?
porque ele interfere diretamente na coagulação sanguínea. Então, ele vai interferir diretamente na produção desses coágulos. Então, quem usa anticoncepcional há muitos anos, anticoncepcional oral e injetável, o risco de desenvolver a trombose venosa profunda é muito grande. Por isso que nas aulas de saúde da mulher eu sempre falo que eu sou contra a qualquer tipo de anticoncepcional que venha a ser injetável ou oral, que tenha hormônio, né? Mulheres que estão fazendo tratamento hormonal, ou até homens, tá com algum problema hormonal, vai ter que tomar hormônio. Tem que ser vigilante na formação desse coágulo. O tabagismo, presença de varizes, sedentarismo, obesidade. Aí aqui vai entrar como etiologia variada. Paciente que tem insuficiência cardíaca, algum paciente com algum tumor maligno, alguma história prévia de trombose venosa, algum infarto recente, pessoas acima de 40 anos, mais jovens, tem muito jovem tendo trombose. Gestação, por quê, professora? Porque na gestação a mulher tende a engordar mais do que necessário, do que é permitido. Então, pode sim levar ao aparecimento da trombose venosa profunda. A imobilidade, cirurgia de médio e grande porte, alguma infecção grave e algum traumatismo está relacionado às etiologias variadas. Tem outros tipos de trombose, gente. Tem alguns tipos de trombose que depende do local de onde esses vasos serão obstruídos. Então, de onde eu não tenho a passagem correta de sangue, tá? A gente tem a trombose nas pernas, que vai ter inchaço, vermelhidão e calor no local, e que piora com o tempo, geralmente com dor e sensação de peso na perna, e a pele fica muito dura, enrijecida. Apesar da trombose na perna ser muito comum, né, já que é onde o sangue corre mais lentamente, ela também pode surgir em qualquer outro local, como no braço ou na mão. Então, é muito comum a gente ver. Tem a embolia pulmonar, que vai ser ocasionada por uma falta de ar, tosse e cansaço, que pode piorar, levando até a dificuldade para respirar e até a morte. E a trombose cerebral, que o paciente vai ter os sintomas do AVC, como formigamento, paralisia num lado do corpo, boca torta, dificuldade para falar ou alteração na visão. Por quê, professora? Aquele trombo, ele pode se romper, né? Ou ele pode se formar ali no cérebro do indivíduo. Então, se eu tenho um trombo no meu cérebro, os sinais e sintomas são iguais de um AVC isquêmico, né? Que é quando eu tenho a interrupção da passagem de sangue na continuidade ali daquele vaso acometido. Então, os sinais e sintomas da TVP: dor nas pernas, edema, taquicardia, aumento da temperatura do membro afetado, aumento da circulação colateral, palidez e cianose no membro afetado. Então, observem, esse paciente que está com essa veia, né, essa varizes assim, muito protuberante, o risco dele ter uma trombose é muito grande. Olhem aqui a comparação da mesma pessoa e as duas pernas, né? A perna saudável e a perna com trombose, como fica. Ah, professora, que já está cianótico, sim, e sabia que dependendo aqui, já é indicativo de amputação dos dedos, né, amputação do membro, do pé, porque pode ser que mesmo cirurgicamente ou com medicação, não devolva a circulação ideal para o membro inferior da pessoa, e aí vai evoluir para uma gangrena, tá? Então, a gente tem a fisiopatologia. O que é fisiopatologia? Como acontece? Eu tenho uma formação indesejada de trombo, porque indesejada eu não quero que forme esse trombo, então eu vou ter uma alteração na coagulação, que é decorrente de uma lesão endotelial, que vai gerar uma estase ali do sangue, então vai ter a coagulação. Então, eu tenho uma agregação de plaquetas, forma a trombina, eu tenho aderência do núcleo do trombo à parede, então o trombo vai ficar aderido à parede do vaso, consequentemente diminui o fluxo sanguíneo, então eu vou ter uma obstrução venosa com consequente formação de trombose venosa secundária.
Então, olhem aqui a fisiopatologia, é isso que eu acabei de falar aqui, ó. Formação da trombina, aderência ao núcleo do trombo à parede, é essa foto, ó. Eu tenho o trombo totalmente aderido à parede aqui da veia, estão percebendo essa veia trombosada? Aqui a veia tá saudável, não tem nada impedindo. Aqui eu já tenho um trombo impedindo a circulação. Então, como é feito o diagnóstico? Além dos sinais e sintomas que são muito importantes, é feito por laboratório, né, exame de sangue, a ultrassom duplex scan, que é muito importante, o Doppler das duas pernas, flebografia, tomografia computadorizada e a ressonância eletromagnética. Geralmente, só pelo duplex scan ou pelo Doppler da ultrassom, já descobre que o paciente está com uma trombose e ele precisa de uma intervenção imediata. Quais são os meios de profilaxia? Inibição da cascata de coagulação, incremento da fibrinólise e diminuição da função plaquetária. Diminuição da estase, cuidados relativos aos traumas diretos. Então, essa profilaxia é eu cuidar do paciente para que ele não venha a ter a complicação. Então, é fazer a medicação toda voltada nisso aqui, a tratar aquele trombo do meu paciente, tá? A gente tem físico ou mecânico que vai diminuir a estase, que é a fisioterapia, deambulação, que, né, é a movimentação, a compressão elástica. Vocês já viram aquelas meias elásticas, né? A famosa meia Kendall, que é uma marca muito famosa. A gente tem a Sigvara, acho que é Sigvara mesmo que fala, que é uma das mais caras, mas são as meias de compressão elástica e que resolvem não um curto prazo, mas um prazo longo, aquele momento da circulação sanguínea ali, tá? E farmacológico, né? A gente tem que diminuir a coagulação. Então, vai usar heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, varfarina, dextran ou hemodiluição intencional. Geralmente, o paciente vai fazer uso de heparina, tá? Então, usa o anticoagulante heparina, Clexane, o Marevan, vocês já devem ter ouvido falar, e a gente tem que usar antagonista da vitamina K e os fibrinolíticos, tá? Que são muito importantes ali no momento da cascata de coagulação. Eu preciso impedir essa cascata, eu preciso impedir. Quando eu impeço com essa medicação, se o meu paciente tem um corte, ele vai ter uma hemorragia. Então, olha a consequência que isso pode levar. Então, eu tenho que orientar ele a evitar fazer exercício físico, né, pesado. Ele não pode ter uma casa que tem piso escorregadio, porque qualquer queda, qualquer lesão ali pode ocasionar uma hemorragia, vai ser uma hemorragia muito grave, porque ele está em uso de anticoagulante. Então, eu tenho que orientar o meu paciente, tá? E muito importante a gente falar sobre a diferença de antiplaquetário, antiagregante e anticoagulante. Então, o processo de coagulação, que é quando forma um coágulo, envolve várias etapas. Uma dessas etapas é a aglomeração, união e agregação das plaquetas. Aí a gente tem os antiagregantes, que são os AS. O AS, ele separa bolinho. Então, imagina que tá todo mundo furando agora, né, a quarentena, fazendo aglomeração. Chega a polícia e separou aquele bolinho. Aí é o efeito do AS. A gente tem depois a agregação, uma cascata de outros processos que acontecem envolvendo outras substâncias para formar o coágulo. Então, o sangue ele vai ficar talhado, ele fica endurecido, fica talhado igual o leite, quando a gente vai fazer queijo, né? Fica aquele queijo, aquele leite talhado. Aí vai usar o anticoagulante, porque eles vão diluir aquele sangue talhado, aquele sangue mais duro. Eles agem nessa diluição do sangue, entenderam? E nós temos, né, um cuidado muito importante na administração de Clexane. Por que, professora, eu tenho que tomar cuidado na aplicação do Clexane? Porque a gente vai explicar ao paciente onde vai se fazer o rodízio ali no abdômen para aplicação, e a Clexane, ela pode dar efeitos colaterais, como edema, equimose, prurido,
o rache, urticária, o racho cutâneo, elevação de eczema hepática, retenção urinária, anemia, alguma hemorragia. Então, a gente tem que orientar. E o Clexane vai servir para quê? Ele é um anticoagulante de baixo peso molecular, diminuindo o desenvolvimento de trombose venosa. Então, o meu paciente que descobriu a trombose, ele vai começar usando o Clexane, tá? Para fazer essa diluição. Então, a gente tem que indicar o paciente para preparar o local da injeção. Geralmente é na gordura, na parte inferior do abdômen, pelo menos 5 centímetros de distância do umbigo, tá? Antes da injeção, ele tem que higienizar as mãos, limpar, não é esfregar com álcool o local selecionado para injeção, e toda vez que for fazer a aplicação, eu, enquanto profissional, ou o próprio paciente fazendo a aplicação em casa, tem que fazer um rodízio, é igual da diabetes, quando a gente faz o rodízio ali, né? Então, da Clexane tem que ser feito um rodízio no abdômen do meu paciente. Então, todo cuidado para administrar Clexane, eu tenho que ficar atento ao êmbolo, porque não pode dar bolha de ar. Então, a injeção tem que ser administrada por injeção subcutânea profunda, é injetado no tecido subcutâneo. Então, a agulha é a agulha subcutânea, não pode ser intramuscular. Então, vocês precisam entender que é uma administração de uma medicação simples? É, mas exige alguns cuidados específicos, tá? Então, a gente faz a pega, estão vendo aqui a pega? Aperta um pouquinho o abdômen do paciente, né, que eleva, e faz a aplicação ali naquele local. Alguma complicação? O coágulo, ele pode gerar complicação a curto e a médio prazo. A curto, ele pode se deslocar ao pulmão e obstruir uma artéria, eu já falei isso para vocês, né? A embolia pulmonar sai aqui do vaso sanguíneo, passa no coração, vai lá no coração, ele não quis ficar lá não, e ele encontra o pulmão e faz uma embolia pulmonar. E a longo prazo, o meu paciente pode ter uma insuficiência venosa crônica, ou seja, ele vai ter uma úlcera de estase ou úlcera varicosa, que são aquelas lesões que vão abrir na perna do paciente. Então, a insuficiência venosa é uma doença caracterizada por uma série de sinais e sintomas que são decorrentes do refluxo ou obstrução do fluxo sanguíneo dentro das veias. Então, as feridas que são relacionadas à insuficiência venosa crônica, né, são feridas muito difíceis de se tratar, porque a cicatrização ela é demorada. Ela é lenta, ela depende de todo o cuidado do paciente elevar os membros todo dia à noite, principalmente em casa, dormir com os membros elevados, fazer a deambulação, né, quando necessária, a mínima possível. É preciso tomar toda a medicação necessária, trocar o curativo quando indicado e no período correto, né? Então, tudo isso eu tenho que avaliar quando o meu paciente tem essa insuficiência venosa crônica. Então, quais são as intervenções de enfermagem? A gente avalia as funções respiratórias e circulatórias, administramos anticoagulantes e trombolíticos, tá? Conforme prescrição, observar o aparecimento de sinal de hemorragia, evitar qualquer massagem, elevar a extremidade, então o paciente sempre tem que ficar com as extremidades elevadas, e observar o aparecimento de edema ou se o paciente vai me relatar algum sinal ou sintoma diferente, tá? Aplicar compressa morna sobre o local afetado, administrar anti-inflamatório, atentar pela prescrição de repouso absoluto ou intermitente, se for necessário do paciente fazer algumas caminhadas, tá? Então, tudo isso, a indicação é para evitar a estase venosa. Agora a gente vai falar um pouco de aneurisma. Aneurisma é caracterizado pela dilatação anormal de um vaso sanguíneo, causado pelo enfraquecimento das paredes do vaso, por trauma ou por alguma doença já vascular que o paciente tem. A sua complicação está totalmente relacionada quando se rompe, porque o paciente vai ter uma hemorragia, ou ele tem uma isquemia dos tecidos que são irrigados por aquele vaso. E a gravidade do dano depende da área que é irrigada pelo vaso afetado. Então, a gente tem o aneurisma, o fluxo sanguíneo. O aneurisma, eu tenho essa dilatação da parede da artéria, e esse aneurisma pode vir a se romper. Quando tem a ruptura, eu tenho uma hemorragia cerebral, né? As causas. Quais são as causas? A arteriosclerose, que é a placa de gordura, a arteriosclerose, a congênito, fumo,
álcool, lesão de algum vaso, sedentarismo, sobrepeso. Todos os fatores de riscos cardiovasculares estão relacionados ao aparecimento de todas essas doenças que a gente vem estudando ao longo dessas 3 aulas. Então, o aneurisma, eu posso ter uma placa de ateroma, que é uma aterosclerose, que é uma placa de gordura aqui no coração, e pode o quê? Soltar essa plaquinha e parar lá no cérebro do meu paciente, gerando aquela elevação, aquela dilatação na parte do vaso. Então, é uma doença no qual o segmento do vaso sanguíneo vai estar dilatado no cérebro. É muito perigoso, porque se rompe, e quando se rompe, né, vai ocasionar uma lesão no encéfalo do paciente. E quando desculpa, gente, quando ocasiona essa lesão, a gente tem um aumento da pressão intracraniana. Então, as estruturas de vitalidade do cérebro, elas não conseguem realizar sua função. Então, o paciente vai à morte, né, e começa com a parada respiratória até a morte. Eu também posso ter um aneurisma abdominal, né, na aorta abdominal, a gente só acha que tem aneurisma cerebral, mas também pode ter abdominal. É a dilatação da porção abdominal da artéria da aorta, ocorre mais frequente em homens que são tabagistas, hipertensos e muito nervosos. Sua principal e mais grave complicação é a ruptura com extravasamento do sangue para dentro da cavidade abdominal. Gente, desculpa eu rir, é porque eu tô falando aqui, eu olhei pro meu esposo, né? Aí eu fico falando das doenças, a gente fica lembrando dos fatores de risco que a gente está inserido e a gente precisa se cuidar, né? E o meu paciente, se não for tratado cirurgicamente, ele vai ter uma hipotensão arterial e, ocasionalmente, um choque hipovolêmico, porque ele vai ter perda de sangue. Então, o plano terapêutico, gente, sempre vai depender do local de onde está o aneurisma. Então, tem que ter uma dieta balanceada, controle dos sinais vitais, evitar o uso de álcool, acesso venoso, oxigenoterapia, né? Observar sinais de sangramento e, em caso de ferida operatória, observar todo o curativo do meu paciente. Então, a gente viu que as doenças cardiovasculares são um grupo de doenças que os fatores de risco são os mesmos, né? Quando eu falo em doença cardiovascular, quais são os fatores de risco? Isso mesmo que você pensou, falou aí na sua casa. São os fatores iguais para todas as doenças. Então, se o indivíduo sabe que o fumo, o álcool, o sedentarismo, o sobrepeso, o estresse, o anticoncepcional, tudo isso interfere nas doenças cardiovasculares, ao desenvolvimento dessas doenças, ele precisa ser orientado, né, no momento da prevenção e promoção à saúde, a cortar pela raiz. A gente tem que cortar o mal pela raiz, porque o nosso maior índice de internação hoje são de doenças cardiovasculares. E dessas internações, quantos por cento sobrevivem? É o mínimo possível, né? Então, a gente fala das doenças cardiovasculares, doenças do coração, que são doenças totalmente relacionadas à circulação sanguínea. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 18 milhões de pessoas são vítimas anualmente dessas doenças cardiovasculares. 85% dessas pessoas são decorrentes de infarto e AVE. Olhem que informação importante que eu trouxe. Então, eu, enquanto profissional da área da saúde, preciso fazer o quê? Orientar minha família ao controle e prevenção de doença cardíaca coronariana, ao AVE, a uma doença cardíaca hipertensiva, a uma doença cardíaca inflamatória, a uma doença reumática e a todas as outras doenças cardíacas, né? Então, a gente precisa o quê? Orientar a população enquanto profissional da saúde para que ela tome cuidado e para que ela se cuide. Eu termino doença cardiovascular aqui hoje. Beijinhos, até a nossa próxima aula. Beijinhos!